tarde, sou a professora Kate Silva e estou aqui com vocês para retomar nossa aula de atomística, que o professor Roberto já iniciou anteriormente. Apesar do átomo ter esse nome, nós sabemos hoje que ele não é a menor parte da matéria, porque ele pode ser dividido em partículas chamadas de partículas subatômicas. Hoje, a gente sabe da existência de 18 partículas subatômicas, mas apenas 3 são objeto de nosso estudo: prótons, elétrons e nêutrons. O átomo ele é dividido em duas partes: um núcleo central, onde ficam os prótons e os nêutrons, ao redor do qual giram os elétrons, que ficam em órbitas que constituem a eletrosfera. A eletrosfera ela é dividida em níveis ou camadas. São 7 níveis ou camadas que os átomos podem ter. E elas têm nomes, começando a partir da camada K. Camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma vai suportar um número máximo de elétrons, como eu vou mostrar já já. Aqui, ó, coloquei quais são as principais partículas subatômicas, as cargas que elas possuem e para a gente ter uma ideia da massa delas, da dimensão que elas têm. Então, os prótons que ficam no núcleo, eles têm uma carga elétrica positiva. Os nêutrons que também ficam no núcleo, eles não têm carga, são neutros. E os elétrons que ficam na eletrosfera têm uma carga negativa. Então, se eu pudesse comparar a massa dessas partículas subatômicas, eu diria para vocês que o próton ele tem uma unidade de massa atômica, o nêutron também tem uma unidade de massa atômica, e o elétron ele é tão pequeno que é resultado dessa divisão aqui, 1 sobre 1836 unidades de massa atômica. O que a gente pode concluir com isso? Que a maior parte da massa do átomo se concentra no seu núcleo, que é o local onde estão essas duas partículas subatômicas que têm a maior massa. Então, a massa total de um átomo vai ser a soma do que ele tem no seu núcleo, prótons e nêutrons. Número atômico. O número atômico ele é representado pela letra maiúscula Z. E o que é esse número atômico? Ele corresponde ao número de prótons que estão presentes no núcleo do átomo. Ou seja, o número atômico ele vai ser sempre igual ao número de prótons que o átomo vai ter no seu núcleo. E ele serve para identificar e caracterizar um elemento químico. O que isso quer dizer? Que cada elemento químico diferente que a gente encontra lá na tabela periódica, ele vai ter o seu próprio número atômico, o seu próprio número de prótons. Tudo bem? Então não vão existir elementos químicos diferentes que tenham o mesmo número de prótons. É como se fosse a impressão digital do elemento químico. Cada elemento químico diferente vai ter o seu próprio número atômico, o seu próprio número de prótons. Por exemplo, o alumínio, o número de prótons dele é 13. Só o alumínio vai ter o número de próton igual a 13. O oxigênio tem número de prótons igual a 8. Isso caracteriza um oxigênio. O hidrogênio, número atômico 1. E o ferro, número atômico 26. Então, cada elemento químico vai ter o seu próprio número atômico, tudo bem? Bem, ainda há pouco eu falei para vocês que praticamente toda a massa do átomo se concentra no seu núcleo, certo? E o que a gente tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Então, aqui, ó, o número de massa, que é representado pela letra maiúscula A, ele nada mais é do que a soma de tudo que tem no núcleo do átomo. E o que tem no núcleo do átomo? Nós temos prótons e nêutrons. Kate, mas ainda há pouco tu não falaste pra gente que o número de prótons é sempre igual ao número atômico? Sim. Então eu posso dizer que o número de massa também é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de nêutrons é representado pela letra minúscula N e ele é dado pela diferença, ou seja, pela subtração do número de massa pelo número de prótons do átomo, ou número de massa menos o número atômico. N
é igual a A menos P, ou N é igual a A menos Z. Bem, e o número de elétrons? O número de elétrons, ele é representado pela letra E minúscula, com um tracinho em cima, como vocês podem ver aqui. E quando um átomo está neutro, ou seja, quando ele não ganhou e nem recebeu elétrons, o número de elétrons dele será igual ao número de prótons ou número atômico. Por exemplo, o potássio, que tem número atômico 19 e número de massa 39, se não tem nenhuma carga aqui, ó, significa que ele está neutro, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. E quando isso acontece, o número de elétrons dele será igual ao número de prótons presentes no núcleo. Então aqui, ó, o número de prótons é igual ao número atômico e também vai ser igual ao número de elétrons, que no caso é quanto? 19. E o que são íons? Quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma num íon, né? E por que isso acontece, Kate? Na hora dos átomos se ligarem, em algum momento eles vão ter que doar ou receber elétrons para que essa ligação seja estável entre os átomos. Então, quando ele ganha elétrons, isso é representado por um símbolo de subtração, um menos. E aí o átomo se transforma em um ânion. Quando ele perde elétrons, e isso é representado por um mais, significa que ele se tornou um cátion. Coloquei aqui dois exemplos para nós visualizarmos. O primeiro é o magnésio, que tem número de massa 24 e número atômico 12. E ele tem essa carga aqui do lado dele, mais 2. O que isso significa? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então não se deixe enganar por esse mais aqui. Não significa que ele ganhou. Significa que ele perdeu 2 elétrons. E aí ele se transformou num cátion bivalente ou divalente. Então aqui nós temos que o número de massa é 24. O número atômico ou o número de prótons é 12, porque o que acontece lá no núcleo continua igual, no núcleo nada altera. O número de nêutrons, a gente dá pela subtração desses dois, então A menos Z, que no caso aqui vai dar 12. Agora atenção para o número de elétrons. Aqui, ó, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se antes, quando ele estava neutro, o número de elétrons dele era igual ao número de prótons, ele tinha 12 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, agora ele tem 10 elétrons. Outro exemplo é o do flúor, que tem número atômico 9 e massa 19. Massa 19. Número atômico ou número de prótons, 9. Número de nêutrons é dado pela subtração dos dois, que vai dar 10 nêutrons. E a única coisa que vai mudar é em relação ao número de elétrons. Quando esse átomo estava neutro, o número de elétrons dele era igual ao número atômico. Então ele tinha 9 elétrons. E o que significa esse menos 1? Que ele ganhou um elétron. Então, cuidado, ele se transformou em um ânion monovalente. Quando isso acontece, eu acrescento um elétron à quantidade de elétrons que ele tinha antes. Ele tinha 9. Agora, ele tem 10 elétrons. Então, gente, vamos retomar aqui. É muito comum em química a gente ver essas palavras aí: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Hoje a gente vai saber o que significa cada uma delas, tudo bem? Começando aqui, ó, a palavra isótopos significa o quê? Primeiro aqui, ó, o prefixo iso. Iso significa igual. Vejam que eu destaquei essa letra aqui, ó, o P. Significa o quê, então? Que os isótopos são aqueles elementos que eles têm o mesmo número de prótons.
ou o mesmo número atômico. E relembrando que o número de prótons é aquele número que define um átomo, que vai dizer que elemento químico é aquele, tudo bem? Então, se dois elementos eles são isótopos, eles fazem parte de um mesmo elemento. Isso porque todos aqueles elementos que a gente vê na tabela periódica, todos eles são formados por dois ou mais isótopos. Coloquei aqui um exemplo para a gente ver. O exemplo do hidrogênio. O hidrogênio é exemplo de um átomo que tem 3 isótopos. Todos eles, eu sei que todos eles são hidrogênios porque eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. E o que é que vai mudar então? O número de massa. Esse aqui é chamado de prótio, ele tem número de massa 1. Esse aqui é chamado de deutério, tem número de massa 2. E esse aqui é chamado de trítio, tem número de massa 3. Então, eles têm o mesmo número atômico, mas têm diferentes números de massa. E também, logo, se tem a massa diferente, o número de nêutrons também vai ser diferente. Notem, se eu for subtrair aqui, ó, o número de nêutrons desse primeiro vai ser igual a 0. O número de nêutrons desse segundo vai ser igual a 1. E o número de nêutrons desse terceiro vai ser igual a 2. Então, de novo, dois elementos eles são considerados isótopos quando eles têm o mesmo número atômico, mas têm diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Outra palavra é essa daqui, isóbaros. Então, de novo, prefixo iso, de igual. E o que eu destaquei aqui? O A. A de quê? De massa. Significa que esses átomos eles têm igual número de massa. Só a massa é igual. O restante tudo vai ser diferente, tanto o número atômico quanto o número de nêutrons. Coloquei o exemplo aqui de dois elementos químicos, o dúbnio e o laurêncio. O dúbnio ele tem número atômico 105 e tem número de massa 262. O laurêncio tem número atômico 103 e número de massa também 262. Notem, ó, o maior valor que está sendo representado, lembram que eu falei? É sempre o número de massa. Então, eles têm o mesmo número de massa, mas vão ter diferentes números atômicos. Tudo bem? Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, dos isótomos. Iso, prefixo iso, igual. N é de quê? De nêutrons. São átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Coloquei o exemplo do cloro e do cálcio. O cloro tem número de massa 37 e número atômico 17. E o cálcio, número de massa 40, número atômico 20. Notem que eles têm massas diferentes, têm número atômico diferente. E o que eles vão ter de igual? O número de nêutrons. Já sabemos que o número de nêutrons a gente calcula subtraindo o número de massa menos o número atômico. Então, 37 menos 17, número de nêutrons do cloro é 20. Fazendo essa subtração aqui com os valores do cálcio, 40 menos 20 também é 20. Olha o que eles têm de igual, mesmo número de nêutrons. Então, isso caracteriza os elementos que são isótomos. E aqui, nosso último, os isoeletrônicos. Iso de igual e eletrônicos, o E de elétrons. São átomos que têm o mesmo número de elétrons. Então, tudo será diferente. Número atômico, número de massa, número de nêutrons. O que eles terão igual é apenas o número de elétrons. Então, aqui, ó, sódio e nitrogênio. Sódio com número atômico 11, nitrogênio com número atômico 7, sódio com número de massa 23 e nitrogênio com número de massa 14. Então, bora ver o que eles têm de igual. Será o número de nêutrons? 23 menos 11, 12. 14 menos 7, 7. Então, não é o número de nêutrons. Então, vamos ver o número de elétrons, se é mesmo igual. Um átomo, quando ele está neutro, o número de elétrons dele é igual ao número de prótons, ou número atômico. Só que esse átomo aqui, ó, ele não está neutro. Como é que eu sei, Kate, que ele não está neutro? Olha para cá, ele tem uma carga positiva. Se ele tem uma carga positiva, ele é chamado de cátion. Kate, mas não tem nenhum número aí.
Aí a mesma regrinha que você tem na matemática. Quando o número não aparece, é porque é 1. Então significa que esse sódio aqui, ele é um cátion monovalente. Ele só tem uma carguinha aqui. Significa que ele perdeu um elétron. Então antes ele tinha 11 elétrons quando ele estava neutro. E essa carguinha significa que ele perdeu um. Então 11 menos 1, número de elétrons do sódio é 10. Agora vamos ver quantos elétrons tem o nitrogênio. Antes ele tinha 7, porque quando o átomo está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é sempre o menor valor. Ó. Então é 7. Olha aqui a carguinha dele, ele não está neutro. Se ele está com um sinal negativo aí, significa que ele é um ânion. E se ele é um ânion, significa que ele ganhou elétrons. Ganhou quantos, Kate? Ganhou 3 elétrons. Ele tinha 7. Se ele ganhou 3, agora ele tem 10 elétrons. Então, eu posso dizer que o sódio e o nitrogênio, eles são isoeletrônicos, porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. Tudo bem?